comigo assim. Ué, que isso, gente? Vocês estão me ouvindo? Alguém tá gravando o encontro? É isso que ele avisou. Ah, alguém tá gravando? Misericórdia. Tudo Eu bem? botei pra gravar, vocês se importam? Não, não, tudo bem. E é sobre isso que Deus tem falado comigo, né? Sobre algumas necessidades emocionais que a gente tem. Aqui acho que todas sabem que eu sou psicóloga, né? E é uma área que eu amo muito, eu sou muito apaixonada. é, Nessa área, por emoções, por pessoas, pela saúde mental e por conseguir ajudar, me ajudar e ajudar as pessoas também a viver de forma menos sofrida, né? Com esse turbilhão de emoções que acontece dentro da gente. E de uns tempos pra cá, Deus tem falado muito comigo sobre como a nossa personalidade, o nosso caráter e algumas coisas que a gente sofre emocionalmente são coisas que são totalmente bíblicas também, né? Assim, deixando um pouco a ciência de lado, né? E aí hoje eu queria falar, é muita coisa, né? Mas hoje eu queria mais falar, começar ali em Gênesis capítulo 2 versículo 18, que fala, que tá falando da criação, né? Do mundo, a gente, as tias da salinha, leu muito Gênesis esses dias, mas que fala da criação do mundo, e aí no versículo 18 Deus fala assim: então, Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E na criação do mundo, na criação do homem, praticamente, né? Deus, ele nos criou e ele já olhava pra gente, ele já via as nossas lacunas, as nossas necessidades emocionais, né? Aqui especificamente, né? Falando de alguém que auxilie e de alguém que corresponda, né? Que essa é uma nossa necessidade inata. A gente não tem como controlar isso, infelizmente a gente, por mais autônomos que a gente queira ser, a gente nunca vai chegar num nível de conseguir não depender das pessoas ou de conseguir viver sem precisar ter qualquer tipo de emoção ou relação não correspondida, né? E que isso é algo que é até uma influência diabólica do mal para querer incluir a gente num estado de depressão. Então, quando a gente se coloca nessa posição de achar que a gente pode querer não receber, não ter uma correspondência emocional dentro de uma relação que a gente está, ou da gente achar que a gente não precisa de ajuda, que tá bem sozinho, que é melhor assim, que já que as pessoas não nos entendem, ou que já que a gente está num contexto difícil, a gente acaba pensando que a gente consegue se isolar e consegue lidar bem com isso, né? E isso não acontece. E não acontece por questões biológicas, e não acontece principalmente porque a palavra de Deus diz que Deus ele já viu dentro de nós, quando ele nos criou, que a gente não tinha essa capacidade. Então, Deus criou ou a mulher, no caso, né, e as pessoas para a gente ter essa relação, né? Então, é importante que a gente cuide para a gente nunca entrar nessa área de isolamento ou de autossuficiência e independência, porque é um caminho que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque é um caminho que a gente não foi criado para estar sozinho ou para viver esse tipo de emoção, né? E aí, em Êxodo capítulo 4, Êxodo 4, versículo 19. 19? 14, versículo 14. Tá falando ali de quando Deus chama Moisés, né? Pro, pro chamado. Assim que Deus apareceu na sarça, a gente falou até desse texto no devocional, uns devocionais atrás, né? Com a pastora. E, e aí no versículo 4, capítulo 4, versículo 14, fala assim: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Você já está vindo, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo.
Você falará com ele e dirá que ele deve dizer, e eu estarei com você quando falarem e direi a vocês o que fazer. E aqui no chamado de Moisés, é uma coisa que eu acho me chamou muita atenção também, que o Senhor me trouxe à memória, é que, além de todos os questionamentos que Moisés tinha, né, quando o Senhor chamou ele, ele fala, até no versículo 13, ele fala: Ah, Senhor, peço-te que mande outra pessoa, né? E, e eu fico imaginando quantas questões emocionais também existiam ali dentro de Moisés, além do histórico, que a gente sabe, né, que ele teria que voltar lá para o Egito, onde ele saiu fugido e tudo mais. E quantas questões emocionais ele não carregava ali para chegar no ponto de do Senhor aparecer para ele, na forma com que o Senhor apareceu, fazer este chamado para ele e Moisés responder que pedindo para que ele chame outro, né? E às vezes a gente olha e fala, nossa, como que Moisés pôde fazer isso, Deus aparecendo por ele, mas quando a gente, ao longo da nossa caminhada, às vezes a gente carrega tantas questões, tantas coisas emocionais, que diante de algumas coisas que Deus nos coloca, é o que a gente acaba fazendo, né? E a gente acaba fazendo sem perceber ou em forma de blindagem. Então, às vezes a gente pode falar que a gente não se sente movido a fazer, ou que a gente não vai fazer porque é too much, é demais para mim. E a gente se coloca numa zona de proteção pela carga emocional que a gente está carregando para o que Deus está nos chamando para fora para fazer, né? Então, quando Deus ele nos chama para nos transformar, né? Eu tenho certeza que o Moisés que Deus, o Senhor chamou aqui na salsa ardente até o Moisés que chegou lá no final da história dele, ele passou por muitas transformações, né? Para quem não queria falar e depois o sogro dele teve que falar para ele dividir as tarefas, né? Senão ele ia morrer, ele já estava falando até demais, né? Para quem achou que não tinha a capacidade, porque quando Deus nos chama para fora, ele nos transforma se a gente der essa abertura, né? Só que nem sempre essa abertura que a gente tem que dar para Deus ela é fácil, né? E aí o pastor falou de Pedro no domingo, e antes de começar o culto, eu tava lendo exatamente sobre a restauração de Pedro, um pouco antes de começar o culto. Me veio esse texto na cabeça sobre Pedro e quando Pedro ele nega Jesus, né? Ele andou com Jesus por muito tempo e ele nega Jesus e ele fica naquele dilema, né? E aí a carga emocional que estava sobre Pedro naquele momento, né? Que ele negou Jesus, acho que ele pensou agora lascou, né? Agora não. O que eu vou fazer? Tipo, Jesus é tudo que eu tenho, é tudo que eu quero, é tudo que eu acredito, é a revelação que eu tive do Espírito Santo, mas eu neguei ele e agora como é que vai ser, né? Mas quando Jesus retorna, ali no livro, ele tem no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15 ao versículo 18, fala da restauração de Pedro. E inclusive o título é Jesus restaura Pedro, né? E às vezes quando a gente está nesse lugar quebrado, como Pedro estava, né? É muito difícil a gente abrir o nosso coração para Deus, né? Porque às vezes a cura de Deus ela não é simples, né? Quando a gente está falando de emoções, né? A cura de Deus, quando a gente está falando de emoções, é algo que dói, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta uma vez, né? Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Ele fala, sim, senhor, o senhor sabe. Na terceira vez ele pergunta de novo. E aí no versículo 17 fala que assim, Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. E às vezes o processo de restauração de Deus nas áreas das nossas vidas que podem estar quebradas de alguma forma, o processo de restauração vindo da parte de Deus, eles nos magoam. Assim, as perguntas que Deus faz, os lugares que Deus nos coloca, as situações que Deus nos coloca para nos tratar, elas nos magoam. E
É muito difícil nesse processo a gente se manter firme, né? E aguentar ali os questionamentos de Deus, que é quando Deus está chamando para fora, para nos questionar nossas emoções, que Pedro estava quebrado por dentro, por fora ele continuava Pedro. A gente sabe que era por dentro que estava acontecendo alguma coisa ali com Pedro, né? E que a restauração do Pedro também foi por dentro, né? Não era nada físico, né? Mas existia muitas coisas quebradas dentro dele pelo que ele tinha feito, né? No entanto, a gente sabe que aconteceu a restauração do Pedro e todo o caminho que ele fez, né? E aí, Deus tem me falado muito também sobre personalidade e caráter, no sentido de até conversei até com a Lawane uns dias desses, eu falei para ela assim, falei, Lawane, existe um problema da gente ser muito explosiva ou falar, não aguentei, falei mesmo. Ou a gente rebater, a gente se colocar nessa posição. Eu falei, o problema principal disso é que as pessoas começam a não nos escutar mais. As pessoas começam a nos colocar em um lugar onde você fica isolada na mente das pessoas, porque as pessoas elas já se preparam para a sua explosão, então elas falam, ah, Jesus, a gente vai falar, vamos já orar pela irmã, porque a irmã, quando a gente falar, ela vai agir, quando a gente falar, ela vai reclamar, quando a gente falar, ela vai rebater. Você se torna aquela pessoa cansativa, então as pessoas começam a te colocar num lugar de isolamento, porque você começa a ser cansativa, ninguém quer te ouvir. Às vezes você pode ter razão, pode, mas por você ter sempre agido daquela forma, falando daquele jeito, reagindo daquele jeito, sendo daquela forma, as pessoas elas não conseguem te ouvir mais. Elas falam, ai, mais um dia da pessoa reclamando, mais um dia da pessoa falando, mais um dia da pessoa rebatendo. Agora, quando você consegue se colocar no lugar, quando você consegue fechar a boca, quando você consegue ficar mais quieto, quando você consegue refletir a sua própria ira dentro de você, daquela situação, ou daquilo que foi falado, do que você pensa, quando você consegue debater internamente e não falar, automaticamente as pessoas começam a te ouvir, porque você não é a pessoa que sempre reclama, você não é a pessoa que sempre se impõe, então as pessoas falam e geralmente elas te perguntam, mas e você? O que você tem para falar? Ou elas sempre vão parar para te ouvir. E a mesma coisa acontece com nossos esposos, né? Eu falei com a Lani que eu já rebati muito com o Yuri, até o momento que eu não rebati mais. Então ele começou a ouvir. Quando eu tinha que falar, ele ouvia o que eu tinha para falar. Porque eu já não estava mais nessa posição de rebater tudo, né? E o que mais eu acho que a gente tem que cuidar, a gente, eu digo eu também, de todas nós, eu até separei aqui que a gente, os tipos de personalidade, né? Então, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? E eu tenho plena certeza, assim, que eu acho que Deus, ele usa cada um dentro dali da sua personalidade para estabelecer coisas diferentes dentro do reino, né? Eu tenho plena certeza que se fosse todo mundo igual ia dar muito ruim. Ou ia ser todo mundo chefe, ou ia ser todo mundo cacique, ou ia ser todo mundo índio. Ia dar o maior problema. Então, eu acho que essa diversidade ela é muito importante dentro do reino. Mas eu só acho que a gente tem que sempre cuidar para nossa, quando a nossa personalidade ou as nossas emoções, elas nos pregam umas peças que nos fazem não conseguir viver dentro dos frutos do Espírito. Porque quando a gente fala, quando a gente lê na Bíblia que o nosso papel como cristão é ser luz do mundo e sal da terra, quando a gente começa a não ser mais reconhecido como luz e como sal nos lugares aonde nós estamos, geralmente é por posições ou escolhas ali de pecado mesmo, né? Onde a pessoa tá caindo, não tá vivendo com o espírito, ou é porque a pessoa pode até estar cuidando dessa área, mas ela não tá cuidando das emoções, não tá cuidando do emocional, não tá cuidando ali da personalidade, não tá trabalhando ali com Deus, pedindo para Deus transformar, e as pessoas simplesmente não conseguem reconhecer a luz.
que seriam os frutos do Espírito, ali a paz, a mansidão, né, a bondade, a longanimidade. E aí, no livro de Mateus, não sei a referência agora, mas quando fala que a luz, que somos luz do mundo e sol da terra, eles falam que ninguém acende uma luz para colocar embaixo da vasilha. Pelo contrário, a luz tem que brilhar. E às vezes a gente acende a nossa luz. Até falei isso no GPS também. Às vezes a gente acende a nossa luz num domingo, numa quarta-feira no GPS, num momento, e a gente acaba colocando essa vasilha, né? Porque somos explosivos ou porque vivemos de pecado e a gente muitas vezes não consegue nem reconhecer esses aspectos das nossas emoções ou das nossas personalidades que tem impactado a nossa vida com Deus e a gente nem reconhece que a gente está embaixo da vasilha. A gente ainda vive achando que a gente está sendo luz porque a gente está indo num GPS ou porque a gente está ajudando de alguma forma na igreja ou porque a gente está cumprindo todos os protocolos do culto ou porque, enfim, a gente acha que a gente tá certo, eu tô seguindo, eu tô fazendo o meu caminho. Só que se a nossa luz estiver embaixo da vasilha, ela vai brilhar para quem, né? Então, as pessoas, elas vão... Tem uma frase que eu também gosto muito que fala que a única Bíblia que muitas pessoas vão ler durante toda a vida é a nossa vida, é a sua vida. Então, muitas pessoas, elas não conhecem, não conhecem. Quantas vezes eu já trabalhei em lugares e eles falavam, quando eu falava, eu sou da igreja, eles, então é por isso. Sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Então é por isso. Que a nossa vida tem que ser sempre esse termômetro, né? Eu costumo falar que quando eu tô num lugar onde, num social, onde as pessoas não são da igreja, e alguém me fala assim, eu não te chamei porque achei que você não ia gostar dessas coisas, né? Porque você é da igreja. Cara, pra mim, é só alegria. Eu falo que tô no caminho certo. A pessoa reconheceu que ali onde ela tava, ali o que ela ia fazer não era um lugar pra mim. Então minha luz tá brilhando legal. Agora, quando a pessoa me chama pra um lugar que eu chego lá e eu me sinto a parte daquele lugar, eu fico pensando em que momento a minha vida ou as minhas atitudes brilhou embaixo da vasilha para aquela pessoa achar que eu fazia parte daquele meio, né? Então, acho que assim, Deus nos dá muitas ferramentas e muitos meios para a gente mediar isso, para a gente ver se a gente está nesse caminho certo, né? Eu separei aqui, né? O colérico, não sei se vocês já assistiram já aquele filme Divertidamente. Em português é Divertidamente, em inglês eu esqueci o nome. Mas ele fala um pouco das emoções, né? E é muito legal que ele filme ensina bastante coisa. E o colérico, a gente costuma falar que naquele filme ele é como o personagem raiva, né? Então, ele é legal, ele é engraçado, ele é extrovertido, ele é forte, ele é corajoso, ele que toma as decisões na hora do caos, mas ele é explosivo, né? E eu creio que Deus usa muito, muitas pessoas dentro dessa personalidade colérica, como Pedro, para implantar a igreja, para ser aquele que ia levar adiante. Mas Deus também, Deus restaurou Pedro, né? Tipo, o Pedro não foi como ele era. O Pedro ele foi restaurado, ele foi mudado e ele foi magoado por Jesus para transformar e começar de fato o chamado dele. Ele foi magoado emocionalmente por Jesus para passar por essa transformação. Então, eu até coloquei aqui, o problema do colérico é quando a raiva ela aflora demais, o senso de justiça ele aflora demais, né? Então o colérico ele tem muito senso de justiça. Então ele acha que vai falar porque é certo ou vai falar porque eu tenho que falar, porque eu sou sincero, porque esse é o meu jeito. Ele é o famoso toma lá da cá, eu falo mesmo. É aquela pessoa que geralmente as pessoas ao redor dele têm já um pouco de receio de falar com ele. Vocês conhecem alguém assim? Eu falo assim, não é bom que as pessoas tenham medo de falar com você ou com qualquer outra pessoa por medo da sua reação, ou por medo do que você vai falar, ou por medo de como você vai reagir. Porque então isso quer dizer que alguma coisa ali tá desregulada, né? Porque assim, não quer dizer que a gente vai viver sempre no paz e amor
alcançar, né? Viver igual os bis-querubim. A gente não é, porque nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar, como Pedro. Mas é importante que a gente consiga reconhecer e consiga se deixar ser magoado por Jesus para ser transformado, né? Reconhecer que existe algo ali que precisa ser consertado, literalmente, dentro de nós, né? Aí tem o sanguíneo. O sanguíneo, ele é alegria, ele é extrovertido, ele é vivaz, ele é arroz de festa, ele é alto astral, ele é aquele que celebra, que se comunica bem, que te vende a caneta sem tampa e quebrada e você compra por US$ 30. Ele é aquele cara que você fala, meu, nossa, que pessoa, né? Nasceu pra isso. Incrível. Eu acho que o ponto de cuidado, né, do sanguíneo, vamos dizer assim, é que ele é uma pessoa que ele é de todo mundo. Dificilmente ele se apega em alguma coisa. E aí, se tá difícil, deu errado, se demorou, ou se o irmão tá cobrando demais a amizade, um relacionamento, ele costuma largar as pontas, né? E aí a maior dificuldade do sanguíneo é a paciência, né? Que também é um fruto do espírito, né? Então, ele não tem muita paciência. Ele vai, ele faz, ele é arroz de festa, mas ele não tem muita paciência, não, para vários tipos de coisa, né? Então, e eu creio que Deus usa muito sanguíneo, gente, para, nossa, diversos aspectos dentro do reino, quantas vezes a gente precisa dessa personalidade, né? Tem o melancólico. Aí o melancólico, ele é mais introspectivo, né? Ele é mais na dele, ele fica sempre avaliando todo mundo, pensa 500 anos para tomar uma decisão. O sanguíneo já não tem paciência, porque demorou 500 anos para tomar uma decisão. O sanguíneo já fica impaciente. Mas ele pensa muito, ele é um bom intermediador. Geralmente, ele é que consegue apaziguar ali um sanguíneo e um colérico na briga. Ele, se tiver alguém ali melancólico no meio, ele vai conseguir apaziguar, ele vai conseguir te acalmar, ele vai conseguir falar. Isso é ótimo, mas um ponto de atenção também de pessoas melancólicas é que elas observam tanto e elas são tão introspectivas que elas não conseguem falar, não conseguem se relacionar, elas têm dificuldade de praticar muitas vezes ali a comunhão, a união, o de se expor e acabam muitas vezes podendo adoecer por dentro também, né? Por se fechar o coração e também não se permitir ser magoado por Jesus para quando Jesus chama para fora para cumprir o chamado dele, né, nas nossas vidas. E por último, o fleumático. O fleumático, ele é aquele irmão que é metódico, prudente, sistemático. Ele não gosta que as coisas saiam muito do controle, assim, como é da rotina, né, do que tem que ser feito. Ele gosta, geralmente são pessoas que gostam, que precisam ser lideradas, que precisam ser mandadas, e se você fala A para a pessoa, mas você espera que ela desenvolva B, C, D, o fleumático não vai. E aí o sanguíneo não tem paciência com o fleumático. E aí é sempre, e eu acho que Deus nos colocou nesse círculo com todas essas personalidades, com o fleumático que é sistemático, que não tem muita afinidade com quem é aquela alegria toda do sanguíneo, do colérico, o melancólico que já é mais introvertido também, que não consegue muito se dar com essa coisa mais expansiva, né, do pessoal que é sanguíneo, do pessoal que é colérico. E eu acho que Deus nos coloca todos juntos dessa forma, exatamente para nos chamar para fora dos aspectos das nossas emoções, das nossas personalidades, que nos impedem de sermos reconhecidos como luz, ou que nos impedem de sermos magoados por Jesus para conseguir implantar o plano que ele tem para as nossas vidas, né? E aí nós que somos mulheres ainda temos, então, acho que são várias questões que podem, a gente costuma falar que temperamento é inato. Então o bebê nasce, às vezes você fala assim, gente, que neném, você precisa de ver o temperamento dele. Bravo, ou risonho, é bonzinho, é calmo, é um temperamento. Ele nasceu ali com aquele temperamento, né?
Mas aspectos da personalidade e caráter, eles são construídos, né? Ao longo da infância, ao longo da vida. Nós mulheres temos várias coisas que podem nos influenciar, aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e nossas experiências, nossas vivências, né? Conosco, com outros homens. Tudo isso acaba nos fazendo chegar, né? E sermos quem nós somos hoje. Mas o mais importante de tudo isso, de nos reconhecermos dentro de uma personalidade, é não enrijecer isso, né? Eu não preciso enrijecer que eu sou a pessoa que eu sou sincera, falo mesmo na cara sem conseguir ponderar isso. Eu não tô falando que a sinceridade não é algo bom, todo mundo sabe que é, que devemos ter uns com os outros, devemos ser. A amizade verdadeira, como o pastor Davison disse, precisa de alguém que seja, de alguém que fale. Mas a gente sabe que existe uma linha, né, para você que a gente não deve ultrapassar, né, na hora de falar, da grosseria, de tudo mais, ou enfim, vários aspectos da nossa personalidade, a falta de paciência com quem é metódico, ou a falta de compreensão com quem é mais introvertido, com quem é mais melancólico. E isso tudo, eu acho que Deus nos prepara para receber as pessoas dentro do reino também, né? Porque eu creio que Deus vai mandar muito mais famílias lá para a igreja, para onde nós estivermos, Deus vai estar sempre mandando novas pessoas que vão precisar de cuidados emocionais, que vão precisar dos nossos cuidados, de nós que estamos aqui, que fomos chamados a mais tempo, que Deus espera que a gente já esteja no alimento sólido e não no leite, para a gente conseguir receber essas pessoas e conseguir transmitir para essas pessoas o amor de Cristo genuíno, que assim, às vezes dói, às vezes a transformação de Cristo nos magoa, mas quando ela acontece, ela nos leva ao lugar onde Pedro chegou, ao lugar do propósito, né? Ao lugar de conseguir florescer, ao lugar de conseguir fazer, né? E a gente tem que sempre cuidar das nossas emoções, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, porque a nossa cabeça, ela é o mestre de tudo. Tanto que quando a gente tá... se a gente passa por algum falecimento que dá morte cerebral, todo o seu corpo tá funcionando em perfeito estado. Todo o seu corpo funciona em perfeito estado, mas você morreu. Não adianta, é morte cerebral. Se você tiver por aparelhos aqui na cabeça, tirar, acabou. Seu corpo inteiro funciona. Mas se a sua cabeça, ela não estiver boa, se a sua cabeça, ela morrer, acabou, né? Por isso que a gente fala assim, cuidar da mente e do coração, porque o coração, ele é aqui, mas a gente sabe que as emoções que a gente sente aqui, que às vezes a gente sente aquele aperto no peito, aquela angústia que nem desce a saliva aqui, que parece que é aqui, mas elas estão aqui, né? Então, é muito importante a gente sempre colocar isso diante de Deus e abrir o nosso coração para Deus, porque foi Ele que criou tudo isso. É, foi Ele que criou a gente, foi Ele que criou as nossas emoções, Ele sabe tudo isso. Eu acho que lá em Gênesis também, quando, quando teve em Gênesis 4, foi aqui, que foi quando Abel ficou bravo com Caim e Abel. Aí ele até fala, né? Que ele ficou bravo porque Deus não aceitou, né? E aí Deus fala para ele assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus deu pra gente o domínio sobre essas emoções, sobre esse controle, né? Sobre as nossas, pra gente conseguir se regular, né? O pecado, o mal, a ira, a fúria, os frutos da carne que borbulham na gente todos os dias, eles estão sempre aí à porta, né? Mas cabe a nós dominá-los, né? Então, acho que Deus também é muito perfeito no que faz, que Ele nos dá várias ferramentas, nos dão amigos, como disse a palavra de domingo, né? Bons amigos, nos dão irmãos de intercessão, igual a irmã Silvana, pastora, diz para minhas emoções desregulam, basta a pastora, só ora por mim. Ela chora ela ora até eu parar de chorar e fica tudo bem.
Mas são ferramentas que Deus nos dá porque a gente é borbulhão, né? São muitas emoções e Deus nos dá ferramentas para conseguir lidar com tudo isso e para podermos ser transformados por tudo isso. Então, que a gente sempre consiga cuidar das nossas emoções. A gente sabe que nós, como mulheres, nós somos termômetros do lar, né? Se a gente tá bem, a nossa casa tá bem, tá tudo sob controle. Se a gente não tá, a casa não tá, os filhos não tá, o marido não tá, e também não tá o cachorro, e também essa cachorra fica comendo as coisas aqui da minha casa. Nada fica regulado se a gente não estiver regulado, né? O pastor até postou um vídeo ontem onde ele também falou um pouco sobre essas emoções, né, do trauma, e como que Deus nos dá oportunidade, né, de vivenciar o trauma novamente, que ele falou ali do... Vocês vão lá assistir. Vou falar pra vocês, mas vocês assistem, se vocês não assistiram. Quando ele fala ali da tempestade, né, que os discípulos enfrentaram, e depois Deus falou várias vezes para eles atravessar o mar novamente, né? Então Deus nos chama sempre para encarar nossos traumas, para encarar ali a nosso calcanhar de Aquiles, para encarar aquilo ali que Deus está nos chamando para fora para mudar, que às vezes é a nossa zona de conforto, que foi a gente por tanto tempo, que é uma coisa que a gente fala, ah, não, eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. E é nessas horas que a gente fala, eu sou assim, que o Espírito Santo fala, então é assim que a gente vai trabalhar, é ali que a gente vai mudar. E eu falo por experiência própria, porque já teve dias de eu chorar, porque pra mim eram coisas tão pequenas, mas que eu não queria ser transformada naquilo. Eu não queria fazer equipe com aquela irmã, porque eu não dou conta daquela irmã. Eu não dou conta de ficar com ela, não, pelo amor de Deus. Não, qualquer uma menos ela. E todas as escalas eu caí com ela. Todas. Todas. Até o dia que eu aprendi. Eu acho que é lógico que existe uma sabedoria da parte de Deus também, no sentido de que nós somos diferentes e existem pessoas que são tão diferentes de nós em questões emocionais, em questão de jeito, que a gente não consegue, igual o pastor pregou domingo também, a gente não consegue chamar para discípulo. A gente só consegue colocar na multidão e tá tudo bem. Eu tô falando que a gente precisa colocar as pedras tudo perto e entrar nesse sofrimento, né? E tá tudo bem essas pessoas. Existem várias pessoas na minha vida que assim, falo com graças a Deus, principalmente nessa igreja, eu não tenho problema de relacionamento, eu falo com todo mundo, mas existem pessoas que eu coloco numa zona um pouco longe, porque eu olho pra dentro de mim e eu falo, Deus, eu tenho paciência, Jesus, eu sou uma nova criatura, mas eu vou ficar perto para preservar a mim, para preservar o que eu tenho construído dentro de mim, porque eu sei que com aquela pessoa eu vou dar algum tipo de choque, vai dar algum problema. Então eu coloco ela na zona dos meus amigos da multidão e coloco os meus amigos discípulos mais perto, que são pessoas que eu tenho mais facilidade, que vão me ajudar a chegar mais perto de Deus, né? Mas isso tudo é discernimento, né? É o Espírito Santo, é discernimento do Espírito de saber o que precisa mudar ou o que precisa só ficar longe e tá tudo bem. Mas eu acho que o mais lindo de tudo é que Deus nos dá todas essas ferramentas, Deus nos dá todo esse discernimento e tudo que a gente pedir, crendo, a gente recebe, né? Então, é isso, que vocês possam refletir aí junto comigo também sobre a nossa personalidade, sobre o que a gente tem feito ou falado na nossa vida que tem, de repente, nos impedido de ser luz, ou com o que a gente tem erguido de muro, que tem impedido que a gente não quer ser magoados por Jesus para chegar onde a gente tem que chegar, que a gente consiga fazer essa reflexão para que a gente possa avançar dentro do reino. É isso, meninos. Amém, glória a Deus. Eita, sinceridade aí é uma coisa que eu já lutei muito com ela, tá? Eu lembro que o meu pastor Euclides falava, minha irmã, a sinceridade, se não for com sabedoria, ela mata, né? É, Então, ficou muito no meu coração esse é, o versículo que você citou sobre sal no mundo e luz na terra, que é Mateus 5. Matheus. É Mateus 5. Ficou muito isso no meu coração, porque a gente pode talvez estar dentro da igreja e não estar sendo luz, está sendo trevas, né? Se a gente não ponderar, né, a nossa atitude, né?
é não refletir Jesus, né? E é da mesma forma dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Acho que o nosso espírito, né, ele não pode ser um espírito sempre crítico, né? Aquele espírito sempre ranzinza, aquela pessoa ranzinza, né? E eu acho que a gente tem que ser mais adorador e menos observador, porque senão a gente começa a criticar tudo que você chega ali no culto, por exemplo, já que a gente está aqui em igreja, né? A gente chega ali e a gente vê em defeito em tudo, né? Porque o nosso espírito, ele não está sendo luz, está sendo trevas, né? Está sendo aquele espírito, ao invés de adorar, ele chega ali para ressaltar apenas as coisas que não estão agradando. E quando o nosso espírito, ele é um espírito adorador, que começa a ressaltar diante de nós são as coisas boas, né? Não, foi tudo bem, né? Igual eu falo aqui em casa, gente, aquele beijo na minha casa, reforma, ai, que vergonha que eu fico, a garagem tá imunda e tal e tal. E eu vejo sempre as pessoas, né, falando, não, pastora, foi tudo bom, deu tudo certo, né? O importante é que você abriu a sua casa, a gente tem um lugar para se reunir e pronto. Então, isso é um espírito que valoriza, né? Um espírito adorador, um espírito que está ali mesmo para somar, né? A visão que a gente tem das coisas muda tudo, eu creio. E, Thaís, obrigada por essa palavra, ela falou muito no meu coração. Vou até marcar essa passagem aí de Mateus 5 para eu poder fazer um devocional nele essa semana, amanhã de manhã. E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu quero dar oportunidade antes da gente orar. Oi, quero só um comentário mesmo, porque a gente que já teve essa explosão, né, que eu mato, eu falo que eu costumo dizer que eu mato um leão por dia, porque a gente vem a vida toda tendo isso, é a criação, o lar que você vive aí. A única coisa que a gente tem que sempre refletir, eu tô falando que eu pego para mim, que eu assisto muito aquele Dizescope, né? Que ele sempre fala você está sendo a cópia de Jesus, então toda vez que a gente pensa em algo, um irmão faz alguma coisa, a gente tem sempre que pensar como Jesus, né? Veio aqui na Terra e pensou e fez, agiu, e a gente vai lá e dá uma respirada, e eu creio que não adianta você prender somente, né? Desculpa o meu pensar, não sei se eu estou certa, mas eu creio que não adianta você prender, travar e não liberar. Tipo, o perdão, ou você tirar, porque às vezes você prende, aí você disfarça ali na frente do irmão, da igreja, onde for, na sua família, que eu acho que o que mais bate de frente ali, que cuida de você, que é nesse sentido que Deus fala, você pede paciência, e Deus vai lá e usa os mais próximos mesmo para poder cuidar, e você vai e bate de frente, esses. Aí você tem que soltar, liberar e continuar e olhar com um olhar de amor para aquela pessoa e não prender e ignorar, sabe? Porque muitas das vezes a gente tenta tapear esse processo de amadurecimento em Cristo, que vou prender porque é melhor do que eu ser explosiva. Não, você tem que melhorar isso, mas eu também creio que a gente tem que liberar e não só disfarçar para dentro de você, porque eu acho que a gente acaba sofrendo mais se a gente só disfarçar e não liberar. A partir do momento que você libera, não fica nada travado, nada ali, eu podia ter falado aquela coisa, igual a irmã Thaís falou, que fica na mente, sabe? Podia ter falado tanta coisa e eu não falei. E aí eu acredito